Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos com a Universidade Saudários para tratar de um mindset diferente. Vocês estão vendo a presença aqui da Claudinha, do Daniel, de Eunápolis, e vamos fazer hoje um mindset. Já tivemos um mindset como captar clientes, já tivemos um mindset para melhorar a nossa performance na avaliação, já tivemos um mindset financeiro com o Marcelo Furtado explicando da antecipação de recebíveis, e agora nada melhor do que a gente falar com a nossa rede, com as pessoas que estão na linha de frente, para a gente poder entender um pouco mais como é que é o funcionamento. E eu creio que, a gente fala de benchmark, de referência, a gente teria aqui talvez a nossa maior referência de resultado de uma clínica, entre tantas que estão aí no Brasil, hoje mais de 50 clínicas em todo o Brasil. Eu sempre falo de Porto Alegre e a Caruaru, que são as nossas pontas, por enquanto, né? Daqui a pouco vamos chegar lá para Manaus ou lá para os Estados Unidos. E aí eu queria abrir, primeiro dando um bom dia, vocês também cumprimentam os nossos amigos, aí vamos estar todo mundo assistindo. Bom dia, pessoal. Bom dia pessoal, bom dia franqueados. E eu queria, então, para a gente começar, para as pessoas que não conhecem Eunápolis, eu tive o privilégio, eu ia muito a Porto Seguro, nós aqui de Montes Claros vamos muito a Porto Seguro, Eunápolis é pertinho de Porto Seguro, também pertinho de Montes Claros, mas para vocês do Brasilzão afora, não conhecem a cidade de Eunápolis. Eu queria que, então, primeiro a Cláudia e o Daniel dessem uma posicionada, quem é Eunápolis, como é o comportamento da cidade, por que vocês escolheram, só para o pessoal, os nossos colegas franqueados entenderem qual que é a cidade de Eunápolis para ter uma referência, que não é uma cidade enorme, mas também não é uma cidadezinha pequenininha. Conta para nós, Daniel e Claudinha, fica à vontade. Sem dúvida. Primeiramente, muito bom dia Marcos, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Daniel, a Cláudia, minha esposa, nós estamos em Eunápolis, extremo sul da Bahia. Eunápolis hoje é uma cidade com 115 mil habitantes. Mais de 100 mil habitantes. Mais de 100 mil habitantes, é uma cidade polo. São 23 cidades e distritos no entorno de Eunápolis que dependem do comércio de Eunápolis, até mesmo Porto Seguro. Porto Seguro é mais dependente do que Eunápolis de Porto Seguro. Sim, o comércio de Eunápolis é mais forte do que o de Porto Seguro. Aquela rede hoteleira toda, turista, sempre que precisa de alguma coisa, vai a Eunápolis buscar serviço, produto, enfim. Então é um comércio realmente muito forte. Então a população... Está a quantos quilômetros de Porto Seguro? São 60 quilômetros. 60 quilômetros, né? Isso. Então essa rede de cidades circunvizinhas que desagam lá acaba com uma população flutuante de quase 300 mil habitantes. Mais 300 mil habitantes. Então a gente que dependem mesmo, então pode chegar muito mais do que isso. Sim, sem dúvida, com certeza. A gente não fez um estudo, a gente não tem um estudo ainda mais preciso, porque não há esse estudo ainda. Perfeito. Porque Eunápolis é muito nova, uma cidade de 25 anos. Certo. Foi emancipada há pouco tempo, então... Novinho, 25 anos. Então eles estão ainda... Cresce muito, eles não conseguem a mesma proporção acompanhar esse crescimento e dar números exatos dessa pujança desse comércio. A clínica está localizada onde lá em Eunápolis? Hoje a clínica de Eunápolis está na Avenida Porto Seguro. É a principal de lá? É a avenida principal da cidade, muito próxima, 1,5 quadras da Hot Zone mesmo, que são os bancos, lotéricas, o comércio mais forte. Então a gente está a 1,5 quadras desse ponto, na mesma avenida. Na mesma avenida. Isso. E com um grande fluxo na calçada, Cláudia? Sim, bastante. Esse foi um ponto principal quando a gente foi em Eunápolis, né? Foi uma coisa que a gente prestou bastante atenção, foi o número de pessoas que passaram em frente ao ponto que a gente escolheu, né? E a gente viu que passavam muito carro e muitas pessoas, né? Isso foi um ponto primordial para que nós escolhêssemos esse local para montar sorrisos. Bacana. Tiver uma noção de Eunápolis, vamos falar um pouquinho de vocês, porque o pessoal, quem que é o doutor aí? Você gosta de surpreender, né? Eu já conheço as histórias todas, né? Então, quem que é o doutor aí? Nenhum dos dois. Então conta um pouquinho dessa história aí, Daniel, da sua história rapidinho, e Claudinho também dela. Eu sou administrador de empresas, né? Graduado pela Unimontes e pós-graduado pela FGV em logística. A Cláudia é fonoaudióloga. E aí havia uma necessidade de nós montarmos um negócio, porque até então o comércio que eu trabalhava no comércio varejista, que eu precisava viajar, eu era representante. Antes disso, você teve uma experiência grande lá em Rondonópolis, trabalhando com a parte de logística, porque essa sua formação, Rondonópolis que fica no centro-oeste, uma cidade muito forte também, vocês tinham morado lá também, né? Moramos. Sou bom de memória, né? Cheguei a morar 5 anos em Rondonópolis, tive uma transportadora lá, experiência muito bacana.
Eu falo que eu procuro lugares onde realmente cresce e o agronegócio é forte. Hoje no Brasil, eu vinha conversando ontem com um amigo meu, empresário, que eu sempre procurei lugares onde a agropecuária fosse forte, porque onde a agropecuária é forte, onde chove, corre dinheiro. É bom de montar negócio, né? Rondonópolis é um grande negócio, Goiás, algumas regiões de Goiás onde chove, Bahia, Extremo Sul Eunápolis e toda a região ali, com a questão da celulose, ficou uma potência, né? As maiores fábricas de celulose da América Latina estão lá, né? Aracruz, a Veracel, uma potência. São grandes empresas e aí que alavancam. Então uma crise dessa aí não deixa de atrapalhar, mas atrapalha de uma forma mais amena. Então acaba que a região fica muito forte. E você falou que, Claudinha, então na área de saúde, chegou a trabalhar como fonoaudióloga, Claudinha? Sim, eu trabalhei com 10 anos como fonoaudióloga, né? Tive a oportunidade de trabalhar em alguns estados. Fui para o Mato Grosso, né, com o Daniel, depois a gente retornou para Montes Claros. E o Daniel teve a oportunidade de mudar para um outro estado, que foi a Bahia. Nós fomos para a Bahia, só que ele estava satisfeito com o trabalho dele, mas eu não estava. Então eu queria mais, né? E a gente começou a pesquisar muito e a gente chegou a um consenso que nós queríamos montar uma franquia de quê? Né? Até chegarmos a Sorrisos. E aí a gente decidiu que a gente ia escolher uma cidade forte, foi quando a gente decidiu ir embora para Eunápolis, né? E montar a Sorrisos em Eunápolis. Tá? Então, assim, eu sou da área da saúde, né? Não sou dentista, sou da área da saúde, então já tinha esse contato um pouco, né, com a área, mas isso facilitou também essa escolha também pelo fato de ser da área da saúde. A gente chegou nessa região, fazendo algumas pesquisas, a gente queria na Bahia, certo? Tá? Onde não tivesse nenhuma franquia parecida, certo? Que seríamos pioneiro. Certo. E aí sabíamos da deficiência de negócios com esse modelo, né? Apesar de ter bastante clínica, não tinha nada nem parecido. Entendi. Eram mais consultórios de dentistas com alguma tradição, alguma coisa. Mas Isso. Clínicas do formato como existem em São Paulo, as concorrentes, não existia nada lá em Eunápolis. 200 quilômetros a norte em Itabuna. Então Entendi. a gente teria ali o extremo sul todo para poder crescer. Foi bem estrategiado. Isso. E aí foi um estudo bem detalhado. A gente, quando teve interesse em prestação de serviço na área da saúde, porque a gente veio afunilando, peneirando nossas ideias, né? Franquia em que? Saúde, ok. Saúde, o que? Odontológica, ok. Prestação de serviço. Então beleza, chegamos, Sorrisos, bacana. Então vamos para lá. E aí a franqueadora também nos ajudou bastante nessa questão de levantamento de dados da região, enfim. Foi muito bacana essa escolha. E sabíamos desde o começo, Marcelo Miranda é prova disso, que seria um sucesso desde que aplicássemos de forma bem específica os modelos e as práticas do negócio. Nós vamos falar então exatamente disso agora, Daniel. A gente já deu para o pessoal ter uma noção então de Eunápolis, o porquê de Eunápolis, quem são vocês, e agora eu queria exatamente que vocês entrassem fazendo um raio-x, o porquê desse sucesso, porquê que vocês têm desde o início tido bons resultados. Então a primeira coisa, vocês estão os dois dentro do negócio, ou só um fica no negócio, o outro de vez em quando dá umas pitacas. Conta para o pessoal então como é que é a rotina de vocês, eu sei como é que é, eu gostaria que vocês passassem então para todos os franqueados, como é que é o dia a dia de vocês, então onde cada um pega. A gente já teve aqui, como eu falei, um mindset de como captar clientes, e o Marcelo fala, uma das coisas que o nosso franqueado tem que fazer é estar na linha de frente, trazer o convidado para dentro da clínica. Então, como é que vocês dividem, como é que vocês se organizaram internamente lá para poder tocar? Conta um pouquinho, Claudinha e também Daniel, fiquem à vontade, vão contar para os nossos convidados também, vocês também são nossos convidados, como é que vocês fizeram esse modus operandi. E você já falou, destacando bem, que é seguindo o protocolo aqui no tudo que a universidade passa e que a franqueadora fala que isso vai ser um modelo de sucesso. Exatamente. Desde quando nós inauguramos, lá dia 7 de novembro do ano passado, em 2016, eu e Cláudia, Marcelo uma vez me ligou e perguntou assim, como é que está seu negócio, como é que está o seu tempo? Eu falei com ele, eu acordo, respiro, como e durmo pensando em Sorrisos. É meu negócio, é minha vida, né? A nossa vida é a Sorrisos. A gente
escolheu esse negócio e a gente vive esse negócio. Nós somos os primeiros a chegar na clínica e os últimos a sair. Ah, mas vale a pena isso? Se nós não tivéssemos feito isso, a gente não teria chegado no sucesso que a gente chegou hoje. O negócio depende sim dos gestores o tempo inteiro dentro da clínica. Você acha que então uma coisa que faz diferença é a presença física lá? É o abrir ou fechar a clínica, está lá mostrando como exemplo, a liderança. Sem dúvida. Ah, Daniel, o resto da vida tem que ser assim? Não. A clínica ela vai criando uma maturidade, as pessoas vão criando uma autonomia, onde, por exemplo, a gente está aqui agora, há uma semana fora da clínica e batemos números extraordinários. Não tem como também deixar muito tempo, porque o negócio desanda. Você vai desenvolvendo talentos, né, também. Sim. Né? Exatamente. Mas para você desenvolver esses talentos, para essas habilidades começarem a florescer nas pessoas, as pessoas entenderem que elas têm essa capacidade, essa habilidade de ser um gestor e colocar em prática aquilo que realmente precisa, os protocolos, o passo a passo de como tem que ser um atendimento, uma negociação, uma avaliação bem feita com valores agregados nesse orçamento. Então, para chegar nesse ponto de maturidade, precisa de um tempo. Esse tempo nós ficamos dedicados à franquia e do lado dessas pessoas. Perfeito. Com treinamentos. Hoje a gente tem uma sala lá só de treinamento. Seguindo os POPs. Para seguir os POPs. A gente treina as avaliadoras, treina a recepção, negociação. Eu fico por conta da negociação. Você fica mais na negociação. Também. Né, eu dou mais, porque minha área é comercial. Então meu viés é um pouco mais para a área de negociação. Então a você, gente... Claudinha? Eu costumo ficar mais embaixo, né, ali na parte da recepção. Embaixo porque vocês são 2 andares. Nós somos 2 andares, então eu costumo ficar ali na recepção. Quer dizer, o cliente quando vai fechar o negócio, ele sobe para as alturas, ele vai para o segundo andar, é isso? Não. A parte administrativa está lá em cima. Isso, a parte de reunião, as salas de reunião, de reunião, onde a gente se reúne com os nossos funcionários. Isso é tudo feito no segundo andar. A gente montou toda uma estrutura para que fosse feitas essas reuniões mensalmente ou às vezes quinzenalmente, para que a gente possa estar sempre aprimorando e colocando em prática os nossos processos. Então isso é feito bem mensalmente, às vezes até quinzenalmente com os nossos funcionários. E fica claro para nós que estamos ouvindo vocês que então a clínica, por ser 2 andares, fica bem claro. Nós vamos no que é administrativo em si, mas pelo que eu estou vendo, então, Daniel fica na comercial lá embaixo e você fica na recepção, lá na frente, lá embaixo. Sim. Né? Explica então um pouco, então vamos seguir o nosso quadripé. Sim. Começa a contar, você fica ali na recepção, você vai lá para a rua, conta um pouquinho para nós. Eu chego na clínica, eu achei muito importante porque eu passei a conhecer um pouquinho, eu acho muito importante você conhecer um pouquinho de cada setor da clínica, né? Desde a captação, desde a recepção, da negociação, avaliação. Então, eu comecei a ficar dentro de cada setor e aprender um pouquinho de cada coisa. Hoje eu acho que se já aconteceu o fato do Daniel estar na negociação e a clínica estar muito cheia e a gente tem uma outra sala, né, que pode também servir de negociação, de eu entrar, né, e também fazer uma negociação, né, para não deixar o convidado esperando muito tempo. Então eu já consegui fechar tratamentos porque eu tive esse como é que fala, esse feeling, né, de ir lá tentar conhecer um pouquinho da clínica. Então acho importante você saber um pouquinho de cada coisa. E uma coisa que eu gosto muito de fazer na clínica é a captação, né, que é receber o convidado na porta. Então eu falo muito para as pessoas que me procuram que a gente não tem que ter vergonha, porque ali é o nosso negócio, né? Aquilo ali a gente faz com amor. E a partir do momento que você recebe esse convidado ali na porta, e ele nem sabe que você, às vezes, é o proprietário, né, da franquia, ele acha que você está ali e você recebe ele ali com todo carinho, não é entregando um panfleto, porque eu falo que tem que ter não é só entregar o panfleto. Você né? tem uma forma até diferente de entregar um panfleto. Isso, Como é que, conta isso para o nosso pessoal, a forma de entregar o panfleto, uma sacada bacana sua. Primeiramente, né, dar um panfleto para a pessoa que está passando na frente e sempre perguntar, você quer o panfleto em troca do meu sorriso, né? Então a pessoa ela já desarma ali e fala, opa,
né, ela pega o panfleto e fala, claro, às vezes ela está passando ali de uma forma muito rápida, porque está indo para o trabalho, mas ela pega o panfleto e aquela forma que ela recebeu, ela para e entra até a clínica para conhecer. Então isso aí é muito importante, vários casos que se eu for contar para vocês. Dá um exemplo assim, um caso que para você foi bem marcante e que provavelmente você está falando, ou seja, você não tem vergonha de ir para a porta da clínica e panfletar, de trocar o seu sorriso, como você está falando. Dá um exemplo aí de um caso que tenha sido bem emblemático para você, porque todos vocês que estão nos ouvindo, como os nossos pontos são muito bons, né? A exemplo do que foi a franqueadora ajuda a escolher uma hot zone, mas é importante, com o Marcelo, nós temos aí na universidade uma videoaula que o Marcelo explica, que você deve contar, ou seja, do jeitinho que o Daniel e a Claudinha colocaram aqui, que eles fizeram lá com o Eunápolis, então passa muita gente. Sim. Então, às vezes, se o nosso promotor de vendas não está bem preparado, a gente chama hoje de promotor, não chama nem mais de captador. Sim. Nosso promotor de vendas, se ele for muito seletivo, ele falar assim, esse é C, esse é D, né? Ele já começa errado, ele tem que, na verdade, entender um pouco dessa cultura e inesperadamente abordar as pessoas. Conta um caso que para você foi muito emblemático. Você fala, poxa, eu parei e deu um grande resultado. Conta um exemplo para nós. Era um dia engraçado porque nosso captador, ele deu uma saidinha, ele foi, né, a gente tira pequenas partes horas do dia para que ele possa, né, tomar um café, foi tomar um cafezinho, a voz. Aí você foi substituir. E eu fui ali de imediato, já substituí na frente, porque a gente não sempre deixamos alguém na frente, né? E enquanto ele saiu, aí tava passando um casal de japoneses na porta e eles olharam e a fachada, né, chamou bastante atenção. E aí eles começaram a olhar e eu imediatamente já abordei, né, e perguntei para eles, falei, bom dia, vocês conhecem a Sorrisos? Não, é bonito, a gente está até indo ao dentista agora, mas a gente achou interessante. Então eu falei, poxa, vamos entrar, vamos conhecer a clínica, né? É uma clínica diferenciada, uma odontologia diferente. Mas não, vamos conhecer. E aí era um casal de japoneses, né? E muito engraçado, o seu Tokuda, né? Foi uma pessoa que ficou bastante marcado com a gente e eles entraram para a clínica, né? O seu Tokuda e a esposa, então. E a esposa. E eles estavam indo para o dentista, sim, então. eles estavam indo para o dentista, entraram na clínica, né? Foram recebidos, né, pelas recepcionistas. Com muito carinho que a gente faz isso, e eles conheceram a clínica, passaram por uma avaliação, chegaram à negociação e saíram de lá assim encantados. Então assim, fecharam um tratamento, estavam indo para uma outra clínica, mas pelo atendimento, pelo fato de ter sido abordado na forma da abordagem na porta, exatamente, fecharam o tratamento. Hoje são pacientes, né? Tiveram a experiência Sorrisos, né? E já trouxeram outras pessoas para Sorrisos. Qual o valor desse tratamento? R$1.000, R$2.000? Não. Eles fecharam o tratamento quase R$20 mil com a gente. Então, assim, repete para mim. Então, quase R$20 mil. R$20 mil, uma pessoa que está passando na calçada que ia para um outro consultório. Ou seja, é muito importante, né, Cláudia, a gente acreditar que se a gente não estiver abordando, se a gente não estiver fazendo contato, quer dizer, quantas pessoas não passam nas portas das nossas clínicas para fechar um tratamento em outro consultório, em outra clínica. Quer dizer, então a gente tem que abordar todo mundo e tem que acreditar o tempo todo e fazer esse encantamento todo, fazer diferença. Acrescenta, Daniel. O mais interessante desse caso é a reação do Jorge Tokuda, porque ele é japonês mesmo, ela não é, já brasileirou um pouco. Já. E ele tem a essência oriental ainda. Então, como é que uma pessoa ele tem, né? Ele sabe o que são as melhores práticas, certo? Né? Depois mudou para São Paulo, quer dizer. Então, um cara bem orientado, e eu com bastante noção comercial. Muita mesmo. E aí eu conversando com ele falou, Daniel, no Japão e em São Paulo, eu já vi muita coisa parecida. Boa. Eu estou surpreso com esse modelo de negócio seus. Desde a entrada da sua esposa me tratando, colocando aquele propé, eu nunca vi aquilo nem em São Paulo. Olha, pessoal, eu e o Marcelo, quando a gente começou lá no passado, então o Marcelo um dia teve a ideia então de acrescentar o propé e eu peguei um dia, fiz uma coisa, falei, Marcelo, mas propé, o que a gente vai gastar de propé, o Marcelo lembra dessa história, o que a gente vai gastar de propé dá para pagar mais uma faxineira para o Marcão.
Ele fala sempre, Marcão, mas a questão não é com mais uma faxineira. Você já tem faxineira, você não precisa mais. Já está lá a cada 10, 15 minutos passando o pano. Você não precisa de mais uma faxineira. A questão é o que o Propé vai impactar psicologicamente, né? Olha só, uma pessoa esclarecida, com formação intelectual muito boa, esclarecida, e como o Propé, ou seja, aquilo que o Marcelo me falava lá no passado, ele estava coberto de razão. O impacto psicológico, né, Claudinha e Daniel, que dá um Propé. Então, você, às vezes, franqueado que está aí pondo no papel, falando, nossa, como eu fiz no passado, né? Ah, vou gastar tanto. Então, isso não é gasto, isso é investimento. Isso impacta no fechamento do seu Tocuda, aí com mais de 20 mil reais, e um Propé. Lógico, é todo encantamento, mas um Propé tem uma significância, ou seja, quando a gente dá as aulas da Disney, a gente fala dos detalhes, são esses detalhes, pequenos detalhes que a Sorrisos tem nesse modelo de negócio que fazem toda a diferença. É uma luz azul, é um piso branco, é um vidro dando transparência, são esses detalhes que a gente pensou em tudo e cada dia mais a gente vai evoluindo e que fazem toda a diferença. Mas eu queria pegar ainda o seu Tocuda, porque Claudinha mostra que ela é relações públicas, ela está lá na porta. Um detalhe, inclusive a sua menina adora ser captadora, não é isso? Eu já vi algumas fotos dela. A Daniela é a família inteira trabalhando. A família inteira envolvida, né? Então eu costumo dizer que sábado é o dia que a Daniela ela vai à clínica. Que ela vai na escolinha, então sábado ela está lá com vocês. Sábado é o dia que ela vai para a clínica e encantar junto com a gente, né? A Daniela já está crescendo e vai ser Essência Sorrisos de Ser. Então, aos sábados a gente tem entrevistas na rádio, né? E a gente costuma sempre, aos sábados, explorar um assunto. Né? E a Daniele, ela costuma ir, ela não tem vergonha, ela é toda, né, já extrovertida. Puxou os pais. Ela vai para a rádio aos sábados, ao vivo, e a gente costuma ficar 15, 20 minutos falando sobre a Sorriso, sobre um assunto que a gente coloca em prática. E a Daniele ela fala sobre a odontopediatria, ela explora a questão com muita facilidade, né? Mamães, levem os seus filhos a Sorrisos, não tenham medo de dentista. Lá né? tem anestesia sem dor, não tem preocupa. anestesia sem dor, não preocupe. Então isso assim, de imediato, quando a gente termina a entrevista, chovem telefonemas o tempo inteiro de mães encantados, né? Com essa forma que a Daniele explora a Sorrisos. Nessa parte de captação, então ficou bem clara essa sua atuação na entrada. Eu queria, ainda no caso do seu Tocuda, que você pegasse então a parte comercial. Então nós vemos bem o posicionamento que vocês fazem com relação a convidar esse possível candidato a ser um cliente. E aí, o que você faz então lá na área comercial? No caso do seu Tocuda, você entrou nesse assunto? Sim, a gente fala que quando é bem feito, quando o quadripé começa bem feito, ele já chega na negociação só para fechar, só para finalizar. E isso é verdade. As negociações são muito mais simples quando desde o promotor de venda externa o trabalho é bem feito. Então ele já chegou na sala de negociação encantado. A verdade é essa, ele narrou lá fatos que já havia acontecido com ele no comércio de Porto Seguro, enfim, da região, e ele falou, Daniel, realmente, na minha vida, eu vi poucas vezes esse tipo de carinho, de acolhimento que vocês têm. Então, e não fica só nisso, na avaliação, eu tive uma precisão no diagnóstico do que eu havia necessidade. Então, o nome da doutora aí, aproveitar para fazer o crédito dela, né? A doutora Érica Verusca fez uma avaliação fantástica. A doutora era aqui de Montes Claros, foi para lá, né? Eu sei que as pessoas têm oportunidades, como a Sorriso permite oportunidades. As pessoas daqui foi para Eunápolis também acreditando no projeto. Exatamente. Ela, junto com o Dr. Rafael, que é o nosso endodontista, eles fizeram uma avaliação um diagnóstico muito bacana, um planejamento de tratamento para ele também, muito bacana. E aí ele sentiu segurança. Porque o que faz um paciente, um convidado, fechar um tratamento desses valores, né, que realmente é um investimento? Confiança, segurança, empatia, exatamente. Então é um conjunto de fatores que a gente na negociação só viabiliza. Né? Então ele já chega lá com tudo prontinho. Ele tem segurança no dentista, ele teve um cuidado especial, e aí eu vou viabilizar para ele esse tratamento.
Pegando esse viabilizar, vamos deixar o seu tocudo então de lado, que parece que foi um caso mais tranquilo. No dia a dia, você lidar então com inúmeros outros casos comerciais, como você colocou bem, a gente não vende, a gente viabiliza, né? Você segue então aquela regrinha, então 6 vezes no cheque, 2 vezes. Conta um pouquinho qual que é a sua atuação para os nossos franqueados aí que estão às vezes um pouco mais rígidos nas negociações, para saber como é que a gente consegue resultados melhores, seguindo aquela norma, aquele pop, ou na comercial tem que ter uma pegada um pouco diferente, um sentimento diferente. Conta alguns exemplos, ou um exemplo que seja marcante para você de talvez uma pessoa mais simples que não tinha e que você viabilizou graças a uma flexibilidade. Conta para o pessoal, para nós, por favor. Acontece isso todos os dias, Todos os dias. Eu falo que mais de 25% do nosso faturamento hoje está fora do quadrado. A área comercial ela não pode ser engessada em momento nenhum. Lógico que a gente tem que ter um parâmetro, a gente tem que ter algumas regras, mas se ficarmos dentro da política comercial, realmente a gente vai ficar bastante limitado. Por quê? Tem alguns tratamentos tipo do Tocuda, ou um casal de Trancoso que teve lá 45 mil reais, eles fecharam com a gente. Mas se nós ficarmos dentro da política comercial, fica inviável. Tratamentos que necessitam de levantamento de seio, enxerto ósseo. São tratamentos mais longos, inclusive, né? Então, esse tratamento que requer um tempo maior, há uma forma de flexibilizar esse tratamento dentro do período do tratamento, ou até um pouco maior, coisa de 2, 3, 4 meses além. Por exemplo? Nós temos exemplo lá da Dona Maria, que ela fez um tratamento, deu 25 mil reais, a gente negociou com ela uma entrada, né, uma entrada pequena, 4, 5 mil reais, que dava para startar o tratamento. Você sobrava ainda 20 mil para ter que financiar? Exatamente, e aí fizemos para ela em 20 cheques de 1.000. 20 cheques de 1.000. 20 cheques Quer dizer, de não 1.000. ficou limitado a 6 cheques. Não. Nem a 12, porque o cartão, às vezes a pessoa não tem cartão, o limite do cartão é muito pequeno hoje em dia, né? Então, nesse caso, você flexibilizou e fez em 20 cheques. Quer dizer, 20 cheques. Recebeu a entrada de 5 e ainda flexibilizou em 20 parcelas de R$1.000, porque Exatamente. você percebia que era então um tratamento de 18 meses, mas 20 meses já praticamente teria recebido, já teria o histórico dela. Sem dúvida, né? A gente antes de fechar a negociação, a gente já faz uma varredura no nome da pessoa, um histórico comercial. Conta um pouquinho mais, o que você faz então com uma análise de crédito? A gente tem hoje a parceria com o Serasa, né? Certo. E aí o Serasa te oferece uma gama de consultas, desde uma consulta simples de SPC CNPJ até uma mais detalhada, completa. Nesse caso, quando é um orçamento grande, você vai na completa. Exatamente. Porque vale a pena você fazer uma varredura muito mais completa e ter uma segurança maior, né, para fechar esse tratamento. Estou falando de uma diferença de R$2 para R$10, talvez? Uma coisa Mais assim. ou menos isso, exatamente. Uhum. R$8, que é insignificante frente ao tratamento de 20 mil. Então, a gente não economiza nessa questão de análise de crédito. E é bem confiável essa análise de crédito no Serasa, essa análise completa te ajuda a ter uma segurança? Muito. Eu falo que hoje um grande parceiro nosso é o Serasa, nos ajuda bastante a analisar o histórico comercial da pessoa, né? E até quando tem algum tipo de problema, a gente procura o convidado para saber o que foi aquilo ali, porque às vezes acontece alguma história, não, aquilo foi um problema que está na justiça, estou tentando resolver, mas você pode ver aí, me dá 3, 4 telefones para eu poder ligar de lojas, comércio, que ele já faz negócio há muito tempo. Então a gente também não fica engessado ao SPC, também, porque é interessante, né? Tanto o Daniel como a Claudinha não são de Eunápolis, então eles também não têm essa facilidade, conheço fulano, ciclano, então para eles tem que ser a parte técnica realmente que vai fazer a diferença de uma avaliação. Então usa do SPC Serasa, mas usa também de outras formas. Eu ainda queria explorar um pouquinho mais dessa parte comercial, Daniel, porque eu acho que ela é muito importante. Eu acho que você falou, quando existe todo esse encantamento, essa parte toda, eu queria entender
como é que funciona ainda da questão, eu por conhecer bem a região, tive casa lá em Porto Seguro durante 20 anos, desde os meus meninos pequenininhos, então frequento muito a região. Eunápolis realmente é uma potência, nem sabia que hoje é polo, eu achava que como Porto Seguro tem aeroporto internacional, tem estrutura grande, a gente pensa que Porto Seguro que é... Então, na verdade, eu estou aprendendo com você hoje aqui que Eunápolis tem uma força muito grande. Me explica a questão dos autônomos, porque eu conheço, tem gente lá que tem uma boa condição financeira vendendo picolé na praia. Você vende para pessoas não formais, você consegue viabilizar e tem tido algum problema? Conta, porque deve ter em muitas regiões aí as pessoas informais. Você falou que tem uma experiência grande na área de agronegócio. O Marcelo também, quando estava na linha de frente, fazia muito isso. Eu lembro o Marcelo pela experiência dele em agronegócio. Então, tem um cara lá que vende verdura, ele conta uma história lá de um cara na balsa que atravessava com a verdura. Ele sempre conta isso como meta, que o cara só voltava para casa quando ele tinha a meta dele batida, que era vender as verdurinhas que ele produzia. E aí contando para o Marcelo que ele tinha formado os filhos todos. Então, às vezes um verdureiro, né, um pequeno agricultor tem capacidade muito de formar os filhos, de criar uma família, ter uma condição digna e de pagar um tratamento odontológico. Conta um pouquinho sobre os autônomos para a gente chegar aí na nossa fase quase intermediária. Nós temos muito convidado com esse perfil. Não é? Demais. E como é que você faz? Principalmente na Bahia, que o trabalho informal... Claro, no Brasil, né? De pessoal de praia, de colheita de café, de pimenta do reino. Então a gente tem muito profissional nesse sentido. Vai puxar, não tem cheque, não tem histórico, não tem... O que você faz? O que acontece com esse pessoal? E isso é uma cultura deles muito bacana, inclusive. Eles não se endividam muito. Que legal. O que eles fazem? O tratamento, geralmente a gente faz o diagnóstico, o tratamento completo de tudo que há para fazer. Né? Sempre definitivo, ou seja, não vai colocar uma chapinha e coloca um implante. Exato, né? exato. Essa é a cultura nossa. Isso. Então, quando chega na negociação, tratamento de R$2.500, R$3.000, enfim, a pessoa ela não tem capacidade de pagamento para isso aí, certo. Ela não tem limite de cartão para isso aí. Certo. Né? A gente não vai fazer boleto porque ele é autônomo, então a gente vai correr um risco. Certo. Então, o que a gente entendeu e começou a dar certo? A gente começou a estratificar esse tratamento. Então, existem etapas para esse tratamento. Entendi. Então, ele já tem o hábito de não fazer endividamento, então para ele, você que faz, na verdade, um planejamento. Isso. E assim adequa na forma que ele está habituado. Ele vai fazendo, na verdade ele fica fiel, a fidelidade é enorme. Ele vai lá quase todo mês, é como se fosse lá pagar o carnezinho na Casa Bahia. Exatamente. Ele vai todo mês lá fazer o tratamento, faz uma obturaçãozinha, faz ali uma restauração, uma coisa assim. Nós temos muito paciente, Marcos, que começou o tratamento em novembro e está com a gente até hoje. Olha que bacana. Ele é cortador de mamão, olha que coisa bacana. O Josias já gastou com a gente R$7.000. Olha só que bacana, que experiência bacana. Ele nunca conseguiria, lá atrás, eu fechar um tratamento com ele de R$7.000, ele não teria talvez... Você não teria fechado R$7.000, então você foi fechando aos pouquinhos e ele é fiel a vocês lá. Sempre. Que então, bacana. Eu falo que o paciente que faz com sorriso uma limpeza e remoção de tártaro, ele é seu paciente pro resto da vida. É não profilaxia, ali pra frente, ele vai pra frente. Então, isso acontece muito com a gente. Às vezes até diminui um pouco o nosso ticket médio de tratamentos aprovados, mas a gente prefere estratificar esse tratamento, porque nossa inadimplência, Marco, hoje é praticamente zero. Nesse controle, com todo esse controle de análise de crédito, com toda essa atenção, esse cuidado que vocês têm, começa desde lá na abordagem que a Claudinha faz, até o fechamento que você está, que vocês estão controlando as duas pontas, então dificilmente vai ter problema, né? A gente tem uma virtude lá na clínica que é ouvir o convidado. Isso. A gente não propõe tratamento para o convidado, a gente não propõe negociação para o convidado. Entendi. A gente escuta o convidado. Empurra, né? Parece que em outros lugares ficam empurrando pra gente, né? Varejo é muito comum. Como é que você pode pagar isso aqui? Que bacana. Porque às vezes a gente propõe para ele 12 vezes no cartão, sem entrada, ele fala, poxa, eu tinha até uma entradinha aqui. Né? Então, por que não fazer sem entrada? Às vezes você deixou de pegar uma entrada que te daria um fluxo de caixa bacana, você deixa passar e faz aquilo que o protocolo. Tá? Então você tem que sair do quadrado e isso nos ajuda bastante. Essa pegada sua é muito bacana de ouvir, porque esse caso, por exemplo, que você falou do cara de mamão,
ele vai mostrar que ele não gosta de ter esse endividamento. Então você encontrou a forma que ele falou que ele queria comprar e você não impôs nada, né? Nosso tempo está ficando curto, eu adoraria a gente continuar por horas aqui, porque a gente tem um aprendizado muito grande com vocês e o papo é muito agradável. Mas eu queria que vocês então reforçassem, estão entrando numa nova fase. A Sorriso está entrando numa nova fase, a Saudades, na verdade, né? A Saudades Digital, e eu queria que vocês colocassem 2 pontos para nós com relação a essa nova era. Nós temos como franqueadora pouco mais de 1 ano e meio, nós estamos no 3º modelo de negócio, e esse mais atual, que é o modelo da era digital. Mas principalmente eu quero 2 pontos sobre essa nova fase nossa. Primeiro, o impacto nacional. A Saudades hoje tem feito fortes investimentos em caráter nacional, um deles, o grande investimento foi, sem dúvida nenhuma, a gente está hoje de Porto Alegre a Recife. Agora estou falando não é de Caruaru a Porto Alegre, estou falando de Porto Alegre, no campo de futebol, na 1ª divisão. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho o que para vocês impacta. A gente está nas costas lá do Sheik, meu Sheik lá do campeão mundial, o Coringão, mas estamos hoje, eu sou um macaca, né? Então, qual é o impacto de você ter um Carlos Machado como o nosso garoto propaganda? A mulherada até suspira aí quando ele veio aqui, e ter um Carlos Machado na linha de frente, ter uma Ponte Preta nas costas. Ponte Preta jogando Sul-Americana, se classificou agora na semana, né? Quer dizer, já estamos indo para a fase final de uma Sul-Americana. Quer dizer, o que isso impacta lá na pequena Eunápolis, 100 e poucos mil habitantes, no sulzinho da Bahia, mas você vê essas marcas Sorrisos extrapolando territórios. O que para vocês impactou essa fase das Saudades, fazer esse trabalho aí em nível nacional? É muito engraçado que no dia do primeiro jogo contra o Corinthians da Ponte Preta, a gente estava em casa e um parceiro nosso ligou: vocês estão patrocinando a Ponte Preta? Eu sou corintiano, estou vendo aqui, mas vocês estão muito fortes. Vocês estão no futebol da Série A. Eu falei: tá, mas também. Mas é Pedrão, mas é Corinthians, né? Vocês não vão parar, não? Eu falei: a gente não tem limite, não. A gente vai. É muito bacana estar na Série A e participar, né, da maior paixão do brasileiro, que é o futebol. Então é muito bom, agrega muito valor, né? E na Bahia tem torcedor de Vasco, Palmeiras, Corinthians, então sempre que a Ponte joga contra, esse pessoal assiste muito, eles gostam muito de futebol, eles são apaixonados por futebol. O time está em 10º lugar, está bem colocado, né? O Luca está arrebentando, o Real Madrid já está de olho, o Barcelona está... Corintiano, né? Jogou no Corinthians nos estádios lá. Enfim, é muito bacana, né? Muito bacana, e a gente vê o empenho da franqueadora, porque a gente sabe que não é fácil. Né? Você aparecer nacionalmente não é barato, não é fácil. A gente cobra muito isso da franqueadora, tá? A gente cobra estar nacionalmente sendo visto, né? E agora a gente viu que realmente um ator global, um time da Série A, então a gente vê que tem esforço da franqueadora para aparecer e nos dar esse suporte do marketing. Cláudia pode falar do Carlos Machado, eu me recuso. Queria que você falasse. Fala aí o que você achou do Carlos Machado e também do Pedrão, lá da festa, talvez uma das festas de grande impacto, a exemplo do que a gente tem em Caruaru, mas com certeza no sul da Bahia, o Pedrão, que é no São Pedro, né? Explica para nós aí sobre o Pedrão e sobre o Carlos Machado. O Pedrão é uma festa muito grande, né? Na Bahia, muito importante, e a gente viu que a gente tinha que estar dentro dessa festa, que a Sorriso tinha que estar lá dentro, que era uma festa onde englobava mais de 100 mil pessoas, com artistas, né, como o Wesley Safadão, Jorge Mateus, e pra gente foi muito gratificante estar dentro dessa festa e estar expondo a Sorrisos em 4 telões de LED, né, passando o poder do sorriso. Aquilo me arrepiava, a gente dentro do camarote, quando estava passando a propaganda, e a gente eu ficava assim, vislumbrada em ver a marca Sorrisos. É minha, né? É minha marca, né? 1.000 pessoas vendo, eu vibrava, né? E ver uma dupla sertaneja, né, como o Jorge Mateus, que estava em cima, Sorrisos, clínicas odontológicas. Então, assim, eu e o Daniel, a gente vibrou muito. Foi muito importante para a gente. Já está nos trazendo retorno, né, esse investimento que a gente fez no Pedrão. A gente acha que a gente tem que fazer isso sempre. Então, sempre que tem alguma festa em Eunápolis, a Sorrisos faz questão de estar
presente, a gente já está colhendo frutos disso aí. A gente já tem algumas entidades após o Pedrão que nos procurou para fazer parcerias. Hoje a gente está com parcerias com a AB, com o CDL. Então, assim, eles estão vindo até a gente para procurar essa parceria com a Sorrisos. Eles entendem que é um modelo de que eles precisam para estar oferecendo à empresa deles. E um Carlos Machado, um ator global, o que você acha? E dentista, né? Porque Exatamente. Um dentista, isso que é bacana, né? Não foi uma pegada só de um cara bonito, é uma questão Exatamente. de um cara que é dentista, Pelo né? fato de ser dentista, né? Eu acho isso bastante interessante. E assim, já está começando, a gente já divulgou lá em Eunápolis, as pessoas já estão comentando, nossa, que bacana, a Sorriso hoje tem uma pessoa de nome em frente disso tudo aí, então a gente acha que é bem válido, né? Bacana. Para a gente poder encerrar, então, eu falei que isso eram 2 aspectos das saudades, então, com relação às saudades, principalmente a questão, esse investimento em marketing, a questão da era digital. Sim. Vocês se sentem bem confortáveis? Como é que vocês se sentem hoje bem acolhidos? Vocês se sentem bem aportados por parte, com essa presença mais digital, com essa frequência de reuniões, o fato de nós termos a central de avaliação que a Lilian criou e lançou isso na convenção e já está em prática, quer dizer, o seu dentista tem uma dúvida, tem a central de avaliação online, real time, está lá olhando o que está sendo feito. Como é que vocês enxergam então essa fase da saudade digital? Você como franqueado, como é que você sente esse suporte por parte da franqueadora? A gente recebe de uma forma muito tranquila, porque nós somos muito antenados a inovações e esse modelo digital para nós não é bicho de 7 cabeças. A gente trata e aproveita e absorve muito os vídeos. Mas eu e Cláudio temos uma coisa com a gente que é muito contato, conversa, presença em loco, e a gente conversa muito com franqueadores sobre isso, nesse sentido de é muito bacana e válido o trabalho digital, tá? Acrescenta bastante, e a gente tem pedido às vezes a presença em loco, porque eu acho que nada é tão válido quanto você poder enxergar, porque o gestor às vezes não enxerga muita coisa, né? Vivendo dia a dia passa batida alguma coisa, mas os treinamentos, as videoaulas são muito bacanas. Nosso pessoal tem assistido, né? Tem dado resultado, né? E é muito bacana, tem trazido muita coisa boa pra gente. Bacana, nosso tempo está se encerrando, eu vou fazer uma homenagem aqui para vocês, um agradecimento. Morrendo de inveja, mas nós vamos então aqui em nome da franqueadora, então entregar para vocês colocarem lá na clínica, então a marca Sorrisos, mas em caráter então nacional e internacional, né? Como nós estamos já então nesse nível. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, vou pôr aqui na cadeira que eu estou sentado, aqui, dá para ver aqui, Marcelo? Será? O pessoal que está nos dando suporte aqui, dá para ver? Bacana, eu vou aqui para trás e vamos encerrar, fique à vontade, vou sentar, encerrar então o nosso bate-papo, deixando então a palavra que você fica à vontade então de falar o que você quer deixar como mensagem para os nossos colegas, para os seus companheiros, nossos companheiros aí, os mais de 50 franqueados que estão por esse Brasilzão afora. O que você tem como mensagem final aí? A gente deseja muito sucesso para vocês, tá? Quero agradecer aqui de antemão a franqueadora, o apoio de sempre. Eu falo que a gente cobra muito e a gente tem esse retorno, tá? Falar que a gente está à disposição de todos vocês e que o sucesso de Eunápolis realmente ele veio pela dedicação, tá? A dedicação ela é fundamental. O resultado ele vem naturalmente, né, Cláudia? Sim. E, enfim, deixar um grande abraço para todos vocês. E Eunápolis está sempre de portas abertas. A gente está sempre à disposição para o que precisarem. Claudinha? Eu também gostaria de fazer das palavras, né, do Daniel as minhas também. A gente está em Eunápolis à disposição de todos vocês, né? A gente sempre esteve e sempre estará para poder estar contribuindo para que a gente possa crescer, que a gente possa fortalecer, né? A gente está ali na Bahia, a gente acredita que aquela região tem um potencial muito grande e a gente vai fortalecer aquilo ali cada vez mais e podem contar com a gente. Muito obrigada e um bom dia.
Muito obrigado para vocês dois, em nome das saudades, em nome da universidade, a gente agradece o tempo disponível de vocês estarem deslocados lá para cá, mas como vocês falaram, já criaram tantas competências que o pessoal está lá bombando e batendo meta, eu que tenho que ficar esperto para não perder meu primeiro lugar lá, né? Para poder correr atrás lá. E dizer mais uma vez que a gente, para todos os franqueados, que nós estamos abrindo vários canais de comunicação. Essa semana, então, temos mais os Saudades em Ação, material muito bacana, material na forma digital, mas que é nada mais como aquele velho jornal do meu tempo, né? Eu que sou o velhinho da turma, mas é um jornal digital muito bacana, com matérias bacanas, então vocês ficam conhecendo ali um pouco mais dos nossos novos parceiros, que estão junto com o Marcelo, que é o nosso CEO, mas os vice-presidentes, cada qual da sua área, falando da Ponte Preta, falando sobre os ganhadores da primeira etapa. Estou esperando a próxima edição, quem sabe eu estou aparecendo lá um pouco. E muito obrigado pela boa vontade, pela paciência de vocês, por ter nos escutado. Tenho certeza que vai ser de grande valia vocês aplicarem o que os nossos professores aqui, hoje os professores foram Daniel e Claudinho. Muito obrigado e até a próxima.